Graça e paz, amados irmãos, bom dia para todos. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical online. Hoje, especialmente no Dia dos Pais, e de antemão já quero parabenizar todos os pais da Igreja Presbiteriana Parque das Nações. Que Deus abençoe cada um de vocês, dando saúde, força, sabedoria e vigor para que possam educar seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Hoje não vou ler apenas um versículo da Palavra de Deus. Vou ler alguns versículos que vai falar para nós algo para que possamos ser melhores pais. Ensinamentos para sermos melhores pais. Amém? Vejamos o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que é que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui? Que os pais devem ser mais presentes. E uma coisa que a gente vê hoje em muitos lares é a falta de tempo para ficar com os filhos. Não é verdade? Não vou pedir os irmãos para abrirem a Bíblia para a gente não perder muito tempo. Leiamos o que está em Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tiago 1:19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seguindo esses princípios, meu irmão, certamente melhorará a comunicação entre pais e filhos. Amém? Mas a gente não consegue falar de pais e filhos sem lembrarmos da palavra disciplina, não é verdade? Vamos ver o que diz Provérbios 23, versículo 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Temos aí uma ordem e uma promessa do Senhor. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Nesse versículo a gente pode identificar claramente o fruto da correção e o fruto do descuido. Agora, acompanhado da disciplina, é importante também que haja elogios para com os filhos. Provérbios 25:11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, quando o pai aproveita a oportunidade para elogiar os filhos, isso os ajuda a ser mais confiantes e os motiva a não desistir de fazer o que é certo. Não é isso mesmo? Mas para não ficarmos somente no papai, vamos também ler uma palavra do Senhor que serve para o papai e para a mamãe. Efésios 5, versículos 25 e depois o versículo 33. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Um pai e uma mãe que se respeitam e deixam isso claro para os seus filhos, proporcionam um ambiente seguro para eles. Então, não pode não existir o respeito entre marido e mulher, entre pai e mãe. Mas para fechar com chave de ouro, vamos ler o que tem aqui em Deuteronômio 6:56, que vai nos ensinar a ensinar os filhos a amar a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na Bíblia, Deuteronômio
6, 5, 6. Os demais versículos eu tinha copiado para a gente não perder muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por podermos contemplar a perfeição da sua criação, que nada mais, nada menos revela o poder do Criador. Somos gratos a Deus por nossa saúde, nossa morada, nosso vestir, nosso calçar, o nosso alimento, o nosso sustento. Somos gratos a Deus em tudo. Oremos pelos aniversariantes da semana, pelos enfermos, pelos detentos, pelos moradores de rua, pelas famílias, de um modo geral, pela igreja. Vamos orar. Querido e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Somos gratos a Ti, meu Deus. Pai querido e santo, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Somos frágeis e pequeninos, dependentes de Ti, Senhor. Queremos Te apresentar, Senhor, os aniversariantes da semana, a família do mês, o irmão Adiel, a irmã Elizabeth e seus filhos. Queremos Te apresentar também, Senhor, os enfermos, os moradores de rua, os detentos, as criancinhas, todos, Pai. Chega na vida de cada um, Senhor, trazendo cura, libertação, salvação. Abençoa a Tua igreja, Pai. Sê conosco. Precisamos de Ti, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos guie, nos dê a direção, sonde os nossos corações e nos repreenda para que não pequemos contra Ti. Nos dá um restante de dia abençoado na Tua presença, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos hoje dar início à nossa segunda metade, segunda parte da nossa lição de número 3, a gravidade da idolatria. Vamos juntos aprender, crescer mais, que Deus nos ajude e nós possamos entender, aprender e praticar sua palavra. Nós vamos hoje abordar o tópico 2, o deboche de Deus, concluir o finalzinho do tópico 1, vamos começar o tópico 2 e vamos deixar o tópico 3 para o outro domingo. Os irmãos sabem que nós temos esse costume de ir devagar, tópico por tópico, não atropelando o texto da revista, para que a gente possa aproveitar ao máximo o comentário da revista e com profundidade, não é? Que Deus nos ajude e vamos juntos então. Finalzinho do tópico 1, tópico 2 e o tópico 3 fica para a semana que vem. No tópico 1 a gente falou dos grandes desafios da igreja, as acusações que os cristãos sofrem. Primeira acusação de serem arrogantes por não considerarem outras religiões igualmente válidas e verdadeiras. A gente viu que do ponto de vista meramente prático, todas as religiões têm sua legitimidade, são verdadeiras do ponto de vista meramente prático, têm seus serviços de adoração aos seus deuses, práticas incorporadas num sistema estruturado, o que a gente chama de institucionalizar as práticas, institucionalizar uma religião. Desse ponto de vista, todas as religiões têm sua autenticidade, sua legitimidade do ponto de vista meramente prático. Porque o cristianismo é a religião verdadeira? Porque, ao contrário das demais, o cristianismo é uma religião que foi divinamente revelada. A Bíblia é um livro singular nesse sentido. Foi divinamente revelado. Ao contrário de outras religiões, que um profeta escreveu o livro, uma pessoa que teve uma visão, tá aí. Eu não preciso citar o nome das religiões. Os irmãos sabem muito bem das seitas como é que acontece, não é? Então, do ponto de vista da revelação, o cristianismo ele tem um diferencial, de fato é a religião verdadeira por ter sido divinamente revelada. Terceira acusação, sim, segunda, retrógrados, é uma acusação inevitável, não podemos fugir dela. De fato, nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e só existe um livro que revela esse Deus, a Bíblia Sagrada. Seremos taxados, classificados como retrógrados inevitavelmente,
mas as outras religiões, existem religiões tão antigas quanto o cristianismo. O budismo, por exemplo, é uma religião muito antiga, mas não são, a gente não vê com frequência esse pessoal ser chamado de retrógrado, apesar de ser uma religião antiga. Então, é mais um argumento, assim, infundado, mas baseado numa perseguição, num ódio, num preconceito. Não sei, é difícil dizer, né, irmãos? Mas seremos sempre classificados como retrógrados, é inevitável. E, em terceiro lugar, irrelevantes. Esse foi o ponto que a gente tratou mais demoradamente, sobre a relevância da igreja. Nós vimos que a relevância, ela aparece com mais nitidez para a sociedade quando a igreja, de fato, vive o evangelho, quando os cristãos são verdadeiramente cristãos e assumem essa identidade, fazendo bem para a sociedade, para o povo, fazendo bem aonde eles estão, onde quer que eles possam ir, assumindo essa identidade, fazendo a diferença no mundo. Vimos que ser é o que importa, e, em primeiro lugar, a igreja não foi chamada necessariamente para ser relevante, mas para ser fiel. Na nossa fidelidade, essa fidelidade mostrará a nossa relevância, e assim cairemos, como diz a Bíblia, na graça do povo, né? E as pessoas vão ver que essa religião é uma religião que tem a ver, dialoga com as necessidades reais das pessoas. Então, um resumo, uma síntese, na verdade, do que vimos no tópico 1. Opa, bati aqui na câmera. Vamos, então, agora entrar no tópico 2. Sim, finalzinho do tópico 1, a gente tem o seguinte, acompanhe comigo aqui a leitura. Não coloquei aqui no slide esse finalzinho do tópico 1, por isso vou ler, acompanhe comigo a leitura aqui, né? A gente vai entrar agora, de fato, no texto bíblico da lição, que é Isaías 42, 8. Isaías 42, versículo 8. Acompanhe comigo aí, você pode ver na tela ou na sua Bíblia. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Aí está escrito aqui na lição, ainda no finalzinho do tópico 1. Podemos apontar algumas semelhanças entre o contexto de Isaías e o nosso, e verificar como a mesma mensagem entregue para aquele auditório, naquela época, também precisa ser ouvida pelas pessoas do nosso tempo. Glória é uma tradução da palavra hebraica kabod, cujo significado original é peso, fardo. A glória de Deus representa o peso do seu nome, de sua pessoa, de suas obras. Tem a ver com a sua honra e esplendor, ao que devemos responder com reverência e santo temor. Afinal, esse é o propósito para o qual fomos criados, eleitos, chamados e salvos. O culto que prestamos a Deus consiste em direcionar toda a nossa vida para esse alvo. Toda a criação foi feita com essa percepção inata para que se volte ao Criador e o reconheça. Todo ser que respira louva ao Senhor, Salmo 150, versículo 6. Adorar outros deuses constitui uma ofensa gravíssima. Uma ofensa gravíssima. É como dizer que outra pessoa é responsável por ter criado todas as coisas, por manter a ordem no mundo, por me ajudar nas minhas dificuldades pessoais, enfim, é desviar todo o reconhecimento, amor, devoção, tributo e homenagem que pertence somente a Deus. Bom, esse foi o finalzinho do tópico 1. Para a gente entender aqui, irmãos, eu estou passando aqui, olha, na verdade, eu coloquei aqui o finalzinho do tópico 1, não coloquei desde o início, mas coloquei o finalzinho do tópico 1 ainda aqui no slide. Para a gente entender bem, irmãos, esse versículo, Isaías 42, 8, versículo 8 e 9, para a gente pegar o contexto, eu coloquei aqui uma paráfrase, ou seja, quando a gente escreve um texto com nossas próprias palavras, essa paráfrase vem do comentário bíblico Beacon, e ele é uma paráfrase do versículo 8 e do versículo 9. Diz assim o comentário: eu sou o eterno, zeloso da minha glória, que rejeita imagens fabricadas e bem-sucedido nas minhas predições. Eu sou Yahvé, este é o meu nome. Eu sou o autoexistente, eterno, autossuficiente, independente, onipotente, vivo e doador da vida. Minha glória não pode ser compartilhada com deuses impostores, que são mera vaidade e futilidade. Minhas predições passadas se cumpriram, e agora lhes falo de coisas novas antes que venham à luz. Então, os irmãos percebem aí o contexto deste versículo
versículo 8 e 9, com essa paráfrase que fica bem mais claro o objetivo do autor quando a gente lê essa paráfrase, né? Para ambientar os irmãos aqui no contexto de Isaías, eu quero dar algumas informações aqui importantes, preciosas. Primeiro, os dias de Davi e Salomão ficaram para trás, os estudiosos calculam aproximadamente 200 anos atrás, os dias gloriosos de Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois, reino do norte, chamado Israel, com capital em Samaria, reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. Esses dois reinos conviveram com razoável paz, razoavelmente bem eles conviveram. O reino do norte, Israel, nunca conseguiu desenvolver um bom relacionamento com Deus, uma adoração genuína, por assim dizer, e o reino do sul, sim, conseguiu já um bom relacionamento com Deus. O reino do sul teve reis bons e reis maus, oscilava, mas no geral, podemos dizer que o reino do sul desenvolveu um bom relacionamento com Deus. Esses reis bons, irmãos, é bom lembrar aqui, até anotei aqui no meu esboço, não podem ser comparados, não é nada comparado à época de Davi. Davi, a gente sabe que é um parâmetro, é um paradigma na Bíblia para a gente identificar um reinado que foi realmente uma bênção, aquele rei que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Nada comparado a Davi. Então, antes de Isaías, um profeta chamado Miqueias, ele profetizou nas duas capitais dos dois reinos a destruição dos dois reinos. Esse profeta foi Miqueias. Nessa época, a Assíria, que dominava o mundo, era um reino poderosíssimo, belicamente, militarmente, e era a nação que dominava a época, exercia um domínio e uma grande influência naquela época, a Assíria. E Miqueias profetizou a destruição de Israel pela Assíria, e de fato essa destruição, essa profecia se cumpriu, e Isaías testemunhou a destruição do reino do norte. Quando eles estavam chegando no reino do sul, um rei piedoso que reinava em Judá, chamado Ezequias, orou ao Senhor, e ainda que a Assíria tenha destruído, tenha feito um estrago, digamos assim, no reino do sul, não conseguiu dominar, não conseguiu tomar Jerusalém, que era a capital do reino do sul, e assim o reino do sul, Judá, foi poupado, podemos dizer assim, claro, por obra misericordiosa de Deus, pela graça de Deus, mas graças à oração do rei Ezequias, que era um rei piedoso. Então, Judá foi poupado, mas no futuro foi destruída por Babilônia, que foi algo terrível, terrível, terrível. Não tem como a gente descrever. Até indico para os irmãos o filme Jeremias, filme muito bom. Bom, vamos continuando então. As profecias de Isaías, irmãos, elas falaram de uma coisa, de algo que aconteceria só 150 anos depois. Então, Isaías profetizou, vamos lá, que a Babilônia conquistaria a Síria e depois conquistaria Judá. E profetizou o retorno do cativeiro. Judá voltaria do cativeiro por um decreto de Ciro, o grande rei persa, que por sua vez conquistaria a Babilônia e libertaria Judá. Ou seja, resumindo, Babilônia conquista a Síria e a Pérsia. Babilônia conquista a Síria conquista Judá, mas a Pérsia conquista a Síria e liberta Judá. Então, o povo seria livre do cativeiro. E o decreto de Ciro, o persa, que deu liberdade ao povo de Judá, isso é uma curiosidade interessante, esse decreto foi predito palavra por palavra por Isaías. Eu não tenho a referência bíblica aqui, eu peguei, mas perdi, me perdoe, mas eu passo no grupo do WhatsApp para os irmãos. Esta profecia este decreto foi predito por Isaías, palavra por palavra. Bom, então, como bem disse aqui o nosso autor da revista, algumas semelhanças a gente pode pontuar entre aquela época e a sociedade de hoje. Vamos para esse ponto importante também. Então, vamos lá. Bom, podemos apontar algumas semelhanças entre o contexto de Isaías e o nosso e verificar como a mesma mensagem entregue para aquele auditório, naquela época, também precisa ser ouvida pelas pessoas de hoje. Aí eu vou ler aqui alguns versículos. Irmão César, você vai ler vários versículos, vai ficar aquela coisa maçante,
Ter que ler porque o texto fala por si só, não é verdade? Então vamos ler aqui Isaías 5, do 7 ao 12 na NVI, e os irmãos vão logo identificar com muita facilidade as semelhanças entre aquela época e a época de hoje. Acompanhe comigo a leitura aí na tela, ou se você tiver a Bíblia NVI em mãos aí. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. Vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores, uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. O texto está muito claro. É bom a gente entender, irmãos, em primeiro lugar, que havia prosperidade na época. E como a gente sabe, irmãos, é muito fácil, é muito comum. Geralmente acontece assim, em tempo de bonança, a negligência espiritual. Foi o que aconteceu na época de Isaías. Isaías estava testemunhando esse tipo de povo, esse tipo de comportamento do povo naquela época. Então, continuando. Tá aí os pontos que a gente pode identificar como semelhanças entre aquela época e de hoje. Tolerância a cultos idólatras. E o teólogo Luiz Saião, ele até diz que esses cultos eram em lugares escondidos, né? Ele destaca esse ponto em lugares secretos, mas eram tolerados. O rico oprimia o pobre, injustiças e inversão de valores, sacerdotes e profetas bêbados que só queriam agradar homens. Esse é o ponto mais macabro, sinistro, difícil de a gente acreditar que isso aconteceu, mas de fato aconteceu, está registrado. Aqui eu trago mais uma vez alguns versículos, eles, como falei, e repito, os versículos falam por si só. Vamos ler aqui mais uma porção, do versículo 20 ao versículo 23, ainda em Isaías 5, do 20 ao 23. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Inversão de valores total. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Tudo isso estava irando o Senhor e a sua paciência estava no limite. Isaías 28:7 vai dizer o seguinte: e estes também, desculpa a interrupção, irmãos, só que eu estou aqui no meio de uma secretaria aqui, fazendo a gravação, e às vezes tem umas pessoas chegando aqui. Isaías 28:7 vai dizer, acompanhe comigo a leitura. Esse que é o ponto difícil da gente acreditar, aceitar que acontecia, mas de fato acontecia. Está registrado aí em Isaías 28:7. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não ficam de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Que leitura, não é, impactante, mas está registrado aí no capítulo 28, vocês podem ver que esse é um retrato do que estava acontecendo naquela época, até entre os sacerdotes e profetas, uma negligência total. Continuando. Esse ponto eu já li, né? Finalzinho do tópico 1 ainda, que é adorar outros deuses constitui uma ofensa gravíssima. É como dizer que outra pessoa é responsável por tudo, né? Por ter criado todas as coisas, manter a ordem no mundo, por me ajudar nas minhas dificuldades pessoais, enfim, desviar todo o reconhecimento, amor, devoção, tributo e homenagem que pertencem somente a Deus. Aí eu trago, irmão, mais uma porção
lá em Isaías 41, porque a gente vai ver no próximo tópico o deboche de Deus, que é como Deus ridicularizou toda aquela idolatria. É uma linguagem, de fato, assim, podemos chamar de sarcástica, né, irônica, mas o fato é que ele ridiculariza propositadamente para causar um impacto, para mostrar a tamanha insensatez daqueles que buscavam os ídolos. Então, como a gente vai falar de deboche, eu já adianto nesta passagem aqui, qual foi a atitude de Deus para com estas pessoas e esses ídolos. Olha como é interessante o que está escrito aqui do versículo 22 ao 24, em Isaías 41. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras. Revele-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheio de temor. Aí o versículo 24, olha que interessante, irmãos. Qual é o sentimento de Deus para com aqueles que buscam os ídolos? Neste versículo em especial, justifica-se o título da lição. Ele mostra a razão de ser desse título muito bem dado pelos editores da revista. Vejam só, mas vejam só, vocês não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe, diz o versículo 24, e eu não preciso dizer mais nada, esse texto fala por si só. Agora sim, vamos entrar no tópico 2. Vamos deixar o tópico 3 mais para frente, porque o texto da revista é um texto longo, né? Isso leva tempo a gente ler e depois explicar, aplicar. Então vamos deixar o tópico 3 para a semana que vem. O tópico 2 diz o deboche de Deus. Então acompanhe comigo a leitura aí na tela ou na sua revista. A idolatria é um pecado sério e grave, mas o tratamento que ela recebe de Deus é de total desprezo. Podemos constatar o seu deboche, que expõe deuses falsos à completa nulidade. No próprio contexto de Isaías, identificamos isso de maneira até repetitiva. Por exemplo, a imagem tem de ser feita com cuidado para não oscilar demais, de tão frágil que é. Veja aí a citação do versículo, citação da referência aí, abre aspas. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Isaías 40, 19 e 20, e o versículo 7 do capítulo 41. O profeta Elias teve a mesma atitude quando confrontou os adoradores de Baal, que se retalhavam e clamavam para que este respondesse alguma coisa. Abre aspas de novo. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. 1 Reis 18, 27. Então, veja a linguagem debochada de Deus, né, para impactar, para mostrar, de fato, quão grande insensatez era a insensatez desse povo, que preferia buscar os ídolos, preferia os ídolos a Deus, e isso não fazia sentido, porque Deus estava provando que Ele é que é Deus, e que suas palavras é que se cumprem, e que Ele mostrou que muitas de suas profecias, muitas das profecias a seu respeito se cumpriram. Ele fez grandíssimas obras. Agora mostrem vocês as suas obras, não é? Então, para mostrar a insensatez dos que buscam os ídolos. Continuando. Isso ocorreu dentro dos limites de Israel, um povo que havia sido eleito por Deus, resgatado do Egito, que tinha testemunhado as obras de Deus e conhecia a lei de Moisés. Não havia qualquer justificativa ou explicação para que os israelitas se desviassem para os deuses das nações vizinhas. Não havia a possibilidade de uma democracia religiosa.
Israel era propriedade exclusiva de Deus, conforme Êxodo 19:6. Portanto, a idolatria era inaceitável. Então, veja, irmãos, que interessante este ponto que nós temos aqui. Isso ocorreu dentro dos limites de Israel. E essa democracia religiosa não havia razão de ser. Era uma coisa totalmente remota, inaceitável, impensável que ela se cogitar essa possibilidade de uma democracia religiosa era uma coisa assim impossível de acontecer, inaceitável, que não fazia nenhum sentido. Mas isso já havia esse filme, nós já vimos antes, lá em 1 Samuel, né? 1 Samuel, deixa eu ver aqui que eu anotei, 1 Samuel, no capítulo 8, nós temos lá o povo que pedia um rei ao profeta Samuel, e isso também não fazia nenhum sentido e trouxe tristeza para o profeta Samuel, trouxe tristeza para Deus, porque Deus era o próprio rei do povo. Então não havia possibilidade de um rei humano, não havia necessidade. Cogitar isso era uma total insensatez e uma ofensa gravíssima a Deus. Está escrito lá no livro de Samuel que quando o povo chegou para o profeta e disse: você está ficando velho, nós precisamos de um rei como as outras nações têm um rei. Aí está escrito lá, a Bíblia faz questão de registrar que esta palavra soou muito mal, muito má nos ouvidos de Samuel. Esta palavra não o agradou, infelizmente, mas o povo cometeu aquele pecado de pedir um rei e aqui cometeu o pecado de idolatria. Infelizmente. Nós ficamos por aqui, espero que os irmãos tenham gostado dessa explicação breve, mas importante e rica, e nos encontramos no próximo domingo, querendo Deus, para a sua glória e para o nosso bem. Obrigado, até a próxima. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos finalizando a Escola Bíblica Dominical desta manhã. Manhã especial, dia especial, quando também comemoramos o Dia dos Pais. Bendizemos a Deus pela vida de cada pai e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre todos eles. Vamos orar ao nosso Deus e que o aprendizado que tivemos nesta manhã tenha encontrado lugar no nosso coração e que sejamos verdadeiramente praticantes da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Graças te rendemos, Pai querido, pela bênção desta manhã, na tua presença, por esse dia também especial, quando comemoramos o Dia dos Pais, que a bênção do Senhor esteja na vida de cada pai, que saibam criar seus filhos no temor do Senhor, conduzir a seus lares debaixo da tua orientação e bênção. Pedimos, ó Pai amado, pelos nossos irmãos envolvidos na Escola Bíblica Dominical, suplicando, Senhor, cada vez mais a bênção da tua direção e usando-os, ó Deus, com graça e poder na obra do Senhor, na vida da tua igreja. Sê, Senhor amado, conosco na semana que se inicia. Sê, Senhor querido, com aqueles que estão no enfrentamento diário desta pandemia, e guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor amado, de todo mal.
Abençoa os nossos irmãos enfermos. Cuida, Senhor amado, do trabalho de cada um dos nossos irmãos. Abra as portas de trabalho para aqueles que necessitam, Senhor amado. Consola, conforta, Senhor, os corações enlutados. Abençoa-nos e perdoa-nos. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor.